Sejam bem-vindos. Muito bom receber vocês hoje aqui para mais uma live da série Saúde da Mulher. E hoje foi um dia atípico, está sendo um dia atípico em questão das lives, porque elas acontecem às quintas. E quinta-feira passada eu tive uma questão aqui de conexão com a internet e a live não aconteceu. Então, estamos realizando hoje, terça-feira, nesse horário de 5h30. Bom, esse projeto das lives com o tema Saúde da Mulher foi iniciado por mim em 2021 e eu retomei esse ano, em maio desse ano. Nesse projeto eu convido vários amigos, profissionais de diversas áreas de atuação e a gente faz trocas a respeito desse tema, abordando temas dentro do tema principal. E o que acontece? A gente acaba fazendo uma partilha muito rica, né, de conhecimentos, de praxis, de opiniões formadas com base também acadêmicas, né? Então, esse é o projeto Saúde da Mulher. Para quem não me conhece, eu sou Aldair Marti, eu trabalho com desenvolvimento humano, atuo nessa área há mais de 20 anos e a minha proposta, a minha missão é levar até você um jeito facilitado do bem viver e do bem-estar, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, através da arte-terapia, através do aconselhamento biográfico via cartografia biográfica, que é um trabalho que eu desenvolvo, e eu sou uma estudiosa da antroposofia e da cabala. Hoje eu estou recebendo a querida Marisa Rauá Soares. Eu vou aguardar a Marisa fazer o pedido aqui de permissão de entrada, eu nunca lembro o nome direito, como é que dá, enfim. E Marisa é uma pessoa, assim, de um vasto conhecimento. Ai, que coisa boa! Tô tão feliz, Marisa! Muito Finalmente, finalmente. bem. Meu som tá bom, você tá escutando direitinho, eu tô te escutando Super. perfeitamente. Aquele dia foi uma conjunção assim, de um monte de coisa, não sei o que aconteceu. Minha filha até falou que talvez tenha sido uma questão com o próprio Instagram, mas eu Pode também não sei, porque eu não ter entendo. sido. Né? Eu realmente não entendo. Então eu me rendo à minha incapacidade de descobrir essas coisas por Não, aqui. tudo bem, tá Mas tudo em fluxo. Muito exatamente. obrigada. Não foi aquele dia, está sendo hoje, e a gente, poxa, fica tão contente, tão feliz, né, de estar realizando coisas assim bacanas, né? Assim, para o mundo mesmo. Então é isso. Um dia foi, um dia não foi, hoje está sendo. Que É delícia. porque tinha que ser Tinha hoje, que né? É porque ser tinha que hoje, ser hoje, terça-feira, então dia 11 nesse tudo horário. bem. Eu acabei de falar para todos aqui, todos muito bem-vindos. Eu tenho a honra, a alegria saltitante, né, de receber a Marisa. Marisa tem um vasto conhecimento, Marisa tem mestrado, Marisa faz cursos, aplica cursos, constrói um monte de coisa. Enfim, super envolvida nessa área do conhecimento, na área de autodesenvolvimento, educação e do social. Então, veja que é uma mulher multi, né, nesse sentido, nesse grande universo. E o tema de hoje é um tema um pouquinho até diferenciado, né? Diferenciado por quê? Porque normalmente quando a gente pega a saúde da mulher, etc., aí vem um médico, vem um dentista, vem um não sei o quê. A gente já falou de questões financeiras, etc. O tema adoção tardia é um tema incrível, um tema que eu particularmente não vejo tanto assim ser colocado, levado para o grande público. Então eu fico assim mais contente ainda, porque a gente vai estar conversando com uma pessoa que sabe do que se trata, tem a experiência de vida a respeito, e no meu pouco entendimento do assunto, eu resumo em uma palavra: amor. Né? Essa questão da maternagem, da maternidade, seja ela de ventre, como eu falo, ou não, ela envolve uma atmosfera, um universo muito diferenciado para mim. E me toca muito.
Ai, eu sou chorona, né? Eu fico muito emocionada, né? Com a capacidade mesmo desse acolher de uma maneira nobre, de uma maneira distinta, tão desprovida se vai ser assim, se vai ser assim, como é esse acolher, esse grande acolher. Então, Marisa, passo para ti a palavra, se apresenta, por favor, porque o que eu falei foi assim, chiquinho, nada. E bora falar realmente o que é uma adoção tardia, para que as pessoas tenham noção, porque eu também não tinha essa noção, até conversar um pouquinho com você. E aí a gente desenrola aí, que eu tenho 1000 perguntas. Tá ótimo. Bem, primeiramente, obrigada pelo convite. Que bom que a gente conseguiu estar aqui juntas. É uma alegria estar aqui contigo, né, nessa caminhada, falando sobre temas tão diversos, né, e que todos eles se conectam na relação com a saúde da mulher. Porque falar de adoção tardia é falar dessa maternagem, dessa maternidade, tem tudo a ver com ser mulher, com esse feminino. Meu nome é Marisa Rauá Soares, como você já disse, eu faço parte do movimento da Cabala Ancestral, sou terapeuta cabalista, sou uma curiosa da inteligência artificial, do marketing digital, sou uma apaixonada por todas as temáticas que envolvem a questão das emoções humanas, desse autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então, assim, é muito rico tudo isso, se mistura. Às vezes a gente estuda tecnologia e técnicas terapêuticas e pensa como que são coisas separadas. Não, não são coisas separadas. O que a gente está fazendo aqui é usando a tecnologia para poder falar sobre cura, sobre saúde, né? Então, tudo está conectado. Sobre o humano, né, Marisa? Sobre o humano, né? Então, assim, está tudo muito conectado. Então, é realmente um prazer estar aqui. Eu faço parte da Escola Marite, né, da qual você também faz parte atualmente. Eu e a Verônica Malcá, a gente fundou a escola, vem construindo a escola, ainda somos um bebezinho ainda, né? Começamos em 2019, todo o processo com a questão da medicina cabalista, e de lá para cá a gente vem construindo a Escola Marite, nessa intenção de formar terapeutas cabalistas para o mundo, formar pessoas que têm interesse em promover a saúde, né? A saúde integral, a saúde sistêmica do ser humano. A gente pensar como um todo, né? E aí, quando você me convidou para a gente falar, e tinham tantos temas possíveis, né? Sim. E aí eu sugeri a adoção tardia exatamente porque eu não vejo muito sobre esse assunto, né? A gente vê pouca gente falando sobre esse assunto. E eu acho que é um tema interessante da gente conversar, porque perpassa várias questões, né, do feminino, do desejo de ser mãe, e às vezes você não tem a possibilidade de ser mãe biológica, do desejo de adotar e às vezes não saber muito como faz esse processo, qual o problema, quais são os desafios e tudo mais. Então, muita gente chega para mim e me pergunta, né, quando sabe que eu fiz uma adoção tardia, mas como é que foi? Você sofreu muito? Teve muita dificuldade? Como é que é? E tal. Então, são muitas as questões, né? Tem muita burocracia, né? Tem uma burocracia que eu acho que ela é necessária, né? É importante que a gente compreenda. A burocracia no processo da adoção é uma burocracia necessária. Ela dura em torno de 6 meses a 1 ano, depende da sua agilidade também, para poder fazer todo o procedimento, né? Sim. Depois que você entra, você primeiro faz todo um processo, você precisa passar por testes psicológicos, né? Consultas, ver a questão legal, né? De algum envolvimento com possibilidades de crime, alguma coisa, não pode adotar, né? Uma criança, claro. Então, toda essa burocracia é na intenção de proteger a criança, como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Essa é a intenção maior, né? É a criança que está sendo ali tentando ser protegida pelo Estado. A gente sabe que tem seus desafios, né? O sistema ainda é muito complexo, o sistema ainda é complicado, no sentido de muitas crianças vão para os abrigos, né? E as pessoas, inclusive, têm muita gente fala assim, eu vou visitar o abrigo para ver uma criança de repente para eu adotar. Não, não faça isso, não é assim que funciona, né? Você não vai para o abrigo para ver uma criança para adotar. Nem todas as crianças abrigadas estão para a adoção, né? Isso é importante saber, porque a criança ela pode estar abrigada simplesmente porque ela foi tirada do momento do seio familiar por uma questão talvez de violência doméstica, ou por algum tipo de... Por exemplo, durante a Covid, a gente sabe que temos muitos órfãos da Covid. Então, talvez não tenha uma
família estendida que possa acolher aquela criança, então ela é abrigada temporariamente até que o Estado consiga viabilizar um espaço da família biológica ali ainda. Sim. Então existem muitas tentativas ainda de colocar essa criança que está passando por essa situação dentro do seio da família biológica, mesmo que seja a família estendida. Sim. Então é muito importante entender isso. Você não vai ao abrigo para conhecer uma criança, para adotar aquela criança. A minha ideia já era totalmente equivocada, até porque eu já vi pessoas fazendo isso, né? Então, na minha cabeça ficou registrado essa ação, né? Não foi nem a imagem, foi a ação. Exatamente. Então, assim, acontece. Claro que as pessoas vão em abrigos, às vezes vão para fazer apadrinhamento, que também é uma outra forma de você começar esse processo, né? Se aproximando, às vezes você não tem a possibilidade de adotar e você apadrinha uma criança. Sim. Mas, e aí dentro daquele abrigo ali você acaba tendo contato, sabendo que tem uma criança disponível para adoção, mas você tem que estar na fila, porque depois que você faz o processo burocrático da adoção, você recebe um certificado de adoção, certificado nacional de adoção. Então você entra no cadastro nacional de adoção e só a partir desse momento é que você vai estar apta a adotar, né, uma criança. E essa criança vai chegar para você por meio do conselho da criança, do adolescente ou da vara, né, da infância, dependendo. Aí também vai variar um pouco de município para município, então depende muito. Às vezes no sul é de um jeito, aqui no Rio de Janeiro é outro jeito. Às vezes, assim, em alguns lugares você teve a possibilidade, por conta da pandemia, de fazer a formação online. Aqui eu tive que fazer presencial, num grupo de apoio à adoção. Então, né, vai variar um pouco isso de estado para estado. Mas esse processo, você recebe esse certificado de adoção e aí sim você pode fazer, né, você entra na fila e aí você pode ser chamada para conhecer uma criança. E quando você é convidada para conhecer uma criança que está dentro daquele perfil, mais ou menos dentro daquele perfil que você escolheu, aí sim você vai ao abrigo. E naquele primeiro dia que você vai ao abrigo, só você sabe, a criança não sabe que está sendo visitada para uma possível adoção. Continua no processo de proteger a criança, né? Porque a criança precisa ser protegida, para que não crie na criança uma expectativa por ser adotada, né? Já que ela vive nessa angústia de será que eu vou conseguir uma família, principalmente as crianças mais velhas, né? A gente chama de adoção tardia crianças que são adotadas acima dos 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade, não é considerada adoção tardia, mas a partir dos 3 anos já passa a ser uma adoção tardia. Então, nós adotamos o nosso filho, ele tinha 9 anos de idade, hoje ele tem 16 anos de idade, né? Então, ele tinha 9 anos de idade. Então, isso já é adoção tardia. Então, esse é o processo que acontece. Você vai ao abrigo, conhece, né, a criança, tem o primeiro contato, e aí começa o processo, se você quiser dar continuidade. Porque você pode também, naquele momento, escolher, não quero dar continuidade nesse momento com essa criança, por alguma razão, né? E aí, então, você segue o processo. Se você seguir com aquela criança, você vai começar a fazer novas visitas. Aí, depois de algumas visitas, a criança vai saber que a família está visitando você para uma possível adoção. E aí você vai ter autorização para sair com a criança, para fazer um passeio, para fazer um almoço, levar para sua casa um dia. Então, vai todo um processo aí lento. Protocolo, né? De pouquinho em pouquinho para criar todo um ambiente, todo um terreno fértil, né? Que a gente torce para que seja fértil. Exatamente. Né? Que coisa bela, né? Enfim, eu acho que é super pertinente isso tudo que você colocou. Eu realmente não tinha essa noção. Acho bárbaro, pensando, né, na minha metodologia de trabalho também, pela própria antroposofia, a nossa divisão por setênios. A vida bem-vinda, essa vida, esse espírito que encarna e vem e está aqui, ele nasce num corpo, ele tem um desenvolvimento e esse desenvolvimento, a partir do que você colocou da adoção tardia, é que a gente pode fazer uma observação de como foi essa chegada, aonde essa criança se encontra e aonde essa criança pode chegar a partir do momento em que ela
tem uma segunda chance em termos de vida de um ponto, né, bem mais amplo, desse acolher, né, de ser acolhido no sentido. E você falou do seu filho, né, com 9 anos. E 9 anos tem um nome que a gente coloca para isso, que é o Rubicão. E o que é o Rubicão? É a travessia do Rio Vermelho. Isso é uma grande metáfora para uma fase de vida que é uma pequena crise, uma oportunidade de crescimento em que o ser humano ele tem que atravessar seu rio, ele tem que atravessar de margem a margem para que ele se firme. E esse ser encontrou vocês, né? E que belo isso, que belo, que belo. É muito bonito, né? Todo esse processo, né? Assim, eu escuto muitas pessoas falarem, é filho do coração. E eu fico pensando sobre isso, até por conta da gente, né, a gente aqui falar sobre isso. E eu fiquei pensando nessa expressão, filho do coração. E o coração, para a cabala ancestral, esse órgão, tem o nome de Lebá, que significa entendimento, né? O órgão do entendimento. E aí eu fiquei pensando muito nisso, é o filho do entendimento. É o filho do entendimento quando você se entende mãe. Se entende mãe para além do ventre, né? Não necessariamente você pariu uma criança, mas você pariu né, uma vida, naquele momento você fez a escolha, né, de amar, que é um outro conceito muito importante também na cabala ancestral. O amor na cabala ancestral, ele não é um sentimento, ele é uma virtude. E como virtude, a gente escolhe desenvolver ou não. Exato. Então, quando a gente faz a escolha pela adoção, eu estou, naquele momento, escolhendo amar e construir esse amor. Porque não é um amor que nasce do nada. Ele é um amor em construção o tempo inteiro. Né? Então, você escolhe... olha que com certeza! Exatamente. Então você escolhe trazer para a sua vida uma pessoa, né, que não fazia parte da sua vida até aquele momento, que no caso da adoção tardia também já vem com seus valores, com as suas crenças, mesmo que seja aos 9 anos de idade, já tem muita coisa formada. Vivências, muitas vivências, muitas memórias, exato, muitas histórias. Sim. Então, você está escolhendo amar aquela pessoa que você está trazendo para a sua vida, para fazer parte do seu sistema familiar. Né? E por mais que essa criança faça parte, para quem é da linha aí do conhecimento da constelação sistêmica, né, da questão sistêmica, por mais que essa criança venha para o seu sistema, ela tem o sistema dela. O sistema que vem da família biológica. E essa família biológica precisa ser honrada. Isso também é uma outra coisa que eu vejo, né, acontecer muito. Antigamente mais, né, assim, ainda bem que a gente está diminuindo. Manter, por exemplo, o segredo em torno da adoção, não falar para a criança que a criança foi adotada, não facilitar. Banir, né, Marisa? Esse banir que não deveria ter esse lugar, né? Mas ele... Exatamente. Acaba que você não deveria banir a família biológica. Não é que você vai trazer a família biológica para dentro da sua casa, mas é honrar essa família, né? Honrar essa mãe que, como eu, né, só pude ser mãe deste filho, porque outra mulher também foi mãe deste filho. Foi um portal, né? Foi um portal para isso. E também, quando a gente inocenta, né? A Cabala fala muito de inocentar o outro. Então, nesse processo de aceitar essa mãe, de honrar essa mãe, de honrar esse pai, aceitar esse pai, eu estou inocentando, sem criar inúmeros julgamentos. Né? Exato, me protegendo de fazer esses julgamentos. É claro que a gente sabe que isso não é fácil. É claro que quando a gente vê determinadas situações, o primeiro pensamento que vem é como que a pessoa faz uma coisa dessa, né? Então, sim. É muito importante trazer essa honra, né? Essa mulher e este homem, que pais biológicos do seu filho adotivo, foram portais para que você pudesse exercer a maternidade, para que você pudesse ser Hauá, né? Hauá é mãe, né? Hauá significa, na minha tradição, significa mãe de toda forma de vida. Né? Então, é exercer essa maternidade. É a oportunidade que eu tenho de desenvolver a maternidade.
né? Sou mãe de outras coisas na minha vida, né? Como a Escola Marite, como a minha Vários empresa projetos. Imociência, vários projetos, outras pessoas que, de alguma forma, eu fui adotando ao longo da minha vida. Então, acho que o nome Rauá vem para Cabe bem, reforçar né? a minha necessidade de aprender mais sobre a maternidade, sobre ser mãe no dizer sim e no dizer não, né? Dar os limites necessários, mas honrar esses pais biológicos é necessário demais para que você construa um espaço de confiança para o seu filho ou para sua filha, né? Para que ele possa honrar o pai e a mãe dele. Então, eu sou a adulta da história. Então, Isso. nesse momento, sou eu que tenho que honrar esse pai e essa mãe biológicos. Não interessa o que eles fizeram, não interessa o que aconteceu. Interessa que eu preciso honrá-los no sentido de ensinar para o meu filho que ele precisa trazer essa força da mãe para dentro dele, essa força do pai para dentro dele, para seguir em frente. Então, é desafiador, Né, mas é mãe? muito importante. Existe essa grande possibilidade de ressignificar. E Uhum. quando você faz o banir ou não honra, você é como se você quisesse eliminar toda uma história, toda uma raiz que também foi fértil de uma certa forma, né? Uhum. E você acaba perdendo tantos elementos dessa grande força, né? Matricial, sim, e você, quando consegue trazer a ressignificação, há um salto quântico, né? Você sobe, né, vários degraus nessa grande escada, né, da vida da gente, desse trilhar, desse caminhar. É. E essa criança, ela também aprendendo pelo exemplo, que, né, você pode falar uma coisa, mas agir de uma outra forma, né? Mas na sua ação, na sua atitude, na sua ética. Eu sempre falo dessa questão dessa verticalidade necessária, né? Que é uma grande conexão com essa ética mesmo interna. E essa criança aprende a honrar a partir do momento em que ela te enxerga, te sente, te percebe fazendo esse grande movimento. E isso é um aprendizado de vida, né? Com certeza, com certeza. É diário, né? A Cabala, a gente sempre diz assim, a gente está sempre no meio do caminho, a gente nunca está no início nem no fim. A gente está no meio do caminho, é um passinho de cada vez. Não adianta você também exigir que você seja perfeita, porque isso não existe, perfeição não existe. E talvez em algum momento você sinta raiva, talvez em algum momento você sinta angústia, talvez em algum momento você julgue, mas é Sim. importante você ter consciência de que isso não é o melhor caminho, não é a melhor forma, talvez, de conduzir a vida do seu filho, a sua vida como mãe adotiva, né? Entendendo que faz parte da vida todas essas misturas e essas teias que vão se formando. E que bom que é assim, que a gente pode ter a oportunidade de se encontrar nesses caminhos cruzados pela vida. Sim. Então, eu acho que ter a tradição da cabala ancestral nessa guiança foi o que me possibilitou, talvez, a fazer esse processo de uma maneira mais serena, né? De uma maneira mais... Isso não significa que tenha sido fácil, né? Significa que é mais sereno, mas não significa que seja fácil, porque o outro vem para você com as suas histórias, e você precisa honrar essas histórias. E às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil. É tudo novo. É novo para ele que está chegando, para a criança que está chegando. É novo para os pais que estão ali naquela função da adoção, né? De acolher aquela criança que chega. É novo para a família estendida, para os avós, para os tios, para os primos que passam a receber aquela criança na família. Então, movimentos muito similares que acontecem quando você tem um filho biológico, acontece também na família quando adota. Né? Uma pessoa que fica um pouco mais enciumada que a outra, porque agora tem um ente disputando espaço ali. Então, faz parte desse processo. As dúvidas, será que ele vai gostar de mim? Né? Que a avó pergunta, será que ele vai gostar de mim como vó? E ele pergunta, será que a minha avó gosta de mim mesmo? Então, são as coisas que vão surgindo nesse processo natural da construção do amor. E aí eu acho que eu fui muito abençoada nisso. Porque a minha família é uma família muito amorosa, tanto a minha família como a família do meu esposo. Então, somos, né, oriundos de famílias muito amorosas e que foram acolhendo e perguntando e tentando entender, né, como que funciona.
E aí também é ter a paciência, às vezes, de explicar, olha, não fala assim, né? Talvez isso machuque ele. Para pensar que a história dele começou antes da gente se conhecer. Então, é ter esse cuidado, né? Então, acho que se você tiver cuidado, acho que tudo vai se organizando, sabe? Essa é a Então, segunda palavra importante, né? A primeira é o amor, a segunda é o cuidado, né? Nesse sentido. E você, quando optou, Marisa, pela adoção, você escolheu a adoção tardia? Você não quis um bebê? Se eu for, assim, inconveniente, você... não, sem problema. Mas Não, eu nunca foi quis uma um bebê. escolha Sim. porque você... Eu nunca tive, eu nunca quis bebezinho, né? Eu nunca tive um desejo muito latente pela gravidez. Nunca foi uma coisa que eu quisesse muito. Desde a minha adolescência, eu convivi com crianças em creches e abrigos por um tio que trabalhava, na época se chamava orfanato, né? Não se chama mais. Não, eu trabalhava num orfanato. Depois eu fiquei um tempo, entre o meu intervalo da aula de manhã e à tarde para ir para a educação física, eu era voluntária numa creche. Então eu acabei ficando com isso no meu imaginário. E aí eu sempre tive desejo pela adoção. Né? Não queria a gravidez. Mas eu até cheguei a tentar a gravidez e tudo, porque quando eu conheci meu marido, ele também não tinha filhos ainda. A gente acabou, vamos tentar, vamos. Só que a gente tinha uma logística complexa, porque ele trabalha em plataforma, em barca, fica 15 dias fora, então tinha uma logística complexa. Eu precisaria fazer inseminação artificial para facilitar o processo e engravidar mais rápido. E aí a gente falou que, por nós, a gente não ia fazer essa opção, a gente então ia partir para adoção, né? A gente ia fazer a escolha da adoção. E como nunca foi o meu interesse adotar bebezinho, e eu também sabia que a adoção de bebês é uma adoção muito, muito mais demorada do que uma adoção tardia, eu optei né, a gente optou pela adoção tardia, né, escolhendo uma criança um pouco mais velha. Talvez muito mais velha, né? Como para algumas pessoas, 9 anos já tem um crescimento, já fez troca, né, de dentes, né, já tem um quase pezinho na pré-adolescência da puberdade. Então, realmente é um período totalmente outro, né, do meu imaginário, por exemplo, né? Enfim, meu e talvez de outras pessoas que estejam aqui também. Porque quando vem a palavra adoção, a gente, pelo menos eu, né? Imediatamente eu penso já naquele bebezinho, aquele pacotinho chegando, né? Aquela coisa toda. E realmente, quando você pensa em uma criança maior, a dinâmica é totalmente diferenciada, o preparo é totalmente outro, o teu preparo de solo interno é realmente muito outro, né? Uhum. E quais são essas, eu não posso nem falar expectativas, mas essas premissas internas da gente, né? O que a gente espera, né, desse processo, o que a gente espera desse receber e o que a gente imagina que vai poder desenvolver a partir de então, né? Então, eu recebi o pacotinho também, porque recebi o pacotinho, só que ele era maiorzinho. E aí, nas primeiras noites da casa, eu tive que acompanhar seu sono, porque era tudo diferente. Então, a gente lia histórias para dormir juntos, sabe? Mas não tinha que dar mamadeira, não tinha que trocar fralda. Não tinha essa parte um pouquinho chata. Mas o outro pacotinho é bem diferente mesmo. Então, exato. Então, assim, tinha outros trabalhos, tinha que corrigir dever de casa, tinha que ajudar a estudar, essas coisas. Então, era um pacotinho, mas com outras características, né? Você falou a respeito aí do dever de casa. E como é que foi esse trabalho também com a escola que vocês escolheram para acolher, né? Enfim, a criança? Ele estudava numa escola pública na época, né? Fazia o ensino fundamental 1 ainda, e a gente optou por mantê-lo na escola, na mesma escola, porque a gente achou que era muita mudança para uma cabecinha, né? Exato. Então, assim, eram muitas mudanças. No caso dele, ele, infelizmente, por conta de um processo um pouco mais complicado, ele ficou 6 anos no abrigo. Então, o que a gente chama de... A criança ficou institucionalizada.
né? Assim, passou 6 anos, passou mais tempo no abrigo do que com a família biológica, né? Então, isso é um desafio, sim, porque se a criança está muito tempo na instituição, ela traz rotinas específicas de uma instituição e não de uma família. Né? Então, Ritmos outros, né? Outros ritmos, e aí você vai precisando entender. Eu acho que tem uma coisa que, assim, instinto de mãe, sabe? Acho que, sabe, assim, você vai percebendo as coisas. Então, tinha uma rotina. Então, teve um dia que ele perguntou, cadê o cardápio da semana? Eu, cardápio? Ele, o que a gente vai almoçar hoje? Eu, não sei. Aí ele, como você não sabe? Não tem um cardápio nessa casa? Então, assim, porque na instituição tem cardápio, porque imagina tanta criança, tem que organizar os horários e tal. E aí eu chamei, né? E falei, olha, vamos fazer assim, deixa eu te explicar o seguinte. Na casa de família funciona assim, uma família funciona assim, a gente abre a geladeira, olha o que tem na geladeira e vê o que dá para fazer com o que tem. Se tem frango, a gente faz frango. Se tem carne, a gente faz carne. Aí a gente faz um arroz, faz um feijão. É assim que funciona. Então eu percebi que aquilo era uma angústia para ele, porque tinha todo um método, né? E ele é muito metódico e tal. Então, assim, tinha todo um método ali de cardápio, horário para comer, horário para isso, horário para aquilo. Então eu fui tendo que desconstruir isso e construir um ritmo familiar, né? Um ritmo de uma casa de família. Então são processos, né? Que você vai percebendo, que você tem que ter a sensibilidade. Tem hora que você não enxerga e não entende. Poxa, mas por que está fazendo isso? E às vezes a gente esquece que adotou. A gente acha que nasceu da gente mesmo. Então, às vezes a gente esquece e fala, pô, mas eu não te ensinei isso. Então, filho é filho, minha querida. Você tem que... Opa, peraí, tem um tempinho aqui que você vai, né, trabalhar essa questão. Eu vi uma pessoa aqui colocando a questão dos traumas, que muita gente tem, né, tem questões com a adoção tardia por conta dos traumas que a criança traz. E eu vou te dizer uma coisa, eu não fui adotada, né? Eu não fui adotada. Eu sou filha biológica da minha mãe. E quem disse que eu não tenho traumas? Não é? Então, assim, todos nós aglutinamos coisas, né? E com certeza você que tem seu filho biológico vai ser uma causadora dos pontos de aglutinação dele em alguns momentos. Então, eu acho que, assim, traumas, se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai ajudar essa criança a tentar ressignificar algumas coisas. Algumas coisas você não tem essa possibilidade, ela vai ter que lidar com isso, e é por isso que é muito importante a transparência no processo todo com a criança, sabe? Respeitar a criança na sua inteligência, não achar que a criança é burra, porque a criança não tem nada de burra. Respeitar a criança e ser transparente com ela da forma mais correta e coerente possível, para que ela possa entender, né? E ela vai ter que lidar com a situação. Ela vai ter que ser o adulto que lida com a situação. Eu, como mãe, eu posso facilitar o processo, eu posso encontrar meios, eu posso oferecer caminhos, mas o caminho é dele. Exato. Ele vai ter que percorrer o caminho. Por mais que, às vezes, a escolha de um filho nos doa, né? E quantos filhos escolhem caminhos que machucam profundamente as mães? Mas é o caminho de cada um. Né? Exatamente. Cada vida é única, cada história é preciosa, independentemente de qual caminho que foi escolhido, porque esse livre-arbítrio está aí, né? Então, realmente não tem diferenciação. E depois, enfim, muitas mudanças e vocês optaram por não trocá-lo de escola. A gente não trocou de escola, a gente manteve até ele terminar o ensino fundamental, e aí sim, depois já... Aí ele foi para uma outra escola. Na verdade, ele trocou durante o ensino fundamental, ele trocou de escola por uma necessidade, que acabava o ensino fundamental numa escola, tinha que ir para outra de qualquer jeito. Mas a gente manteve ele na escola pública, né, durante todo o ensino fundamental, 1 e 2, por uma questão de estar ali mais fácil dentro do convívio dele, e os amiguinhos que eram da mesma escola acabaram indo junto para outra escola. Então tinha uma rede ali de afeto. Tem um grupo, né, dele que o fortifica. Isso. Também. E aí o que a gente fez, né, como a gente tinha essa possibilidade, o que a gente fez foi dar outros recursos complementares. Então foi fazer esporte, foi, né, praticar xadrez, que ele gosta muito,
Aí Olha. depois, no ensino médio, ele foi para uma escola particular, mas inclusive porque ele ganhou bolsa, ele é muito inteligente, ele teve bolsa de 100%. Que Então delícia. ele passou no processo de seleção e aí foi para uma escola particular. É um ambiente completamente novo para ele, então Uhum. outro momento da vida que vai ter que entender, vai ter que se adaptar, né? Sim. É o E a processo dele. escola também teve esse movimento em relação a vocês, família? Isso foi dito para a escola ou não? Vocês não viram necessidade de mencionar? Na primeira escola, a escola sim foi informada, porque como ele, até aquele momento, quem era o tutor era o abrigo, né? Era a instituição, Ah, sim. junto à escola. Então, no momento que a gente faz a adoção, a gente passa a responder por ele perante a escola. Então, aí a escola teve que ser informada. Na segunda escola, já não foi necessário, porque a certidão de nascimento dele já estava com os nossos nomes, porque também não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. A certidão do filho ou da filha adotiva, ela vai ser refeita depois que todo o processo é concluído, e aí você vai ser chamado na vara da infância para receber a certidão nova, já com o nome dele, o seu Uhum. nome e o do seu marido, o dos pais, né? Pais, mães, enfim, Uhum. dos avós, o que também é muito legal, que aí vem dos avós, né? Vai informando toda a cadeia ali. Que lindo isso! Então vem Que formando toda essa também, árvore. né? É, Toda uma vem os avós. árvore da vida, Exatamente. literalmente. Exatamente. Então é um dia muito feliz, assim, o dia de receber a certidão de nascimento, porque naquele dia realmente se consolida a adoção, né? Exato. E aí, Até essa parte, até esse dia, tem sempre, né? Assim, ainda mais quando no caso tem, se a mãe biológica, o pai biológico forem vivos, se alguém sim, da família e tal, então tem sempre uma sensação de dúvida ali, né? De se acontece alguma coisa. Mas quando chega a certidão de nascimento, aí o processo está consolidado. É importante lembrar que o processo de adoção é irreversível, né, para filhos e para mães e pais. Então, se o seu filho não quiser mais ser seu filho, não vai adiantar. Ele vai continuar sendo seu filho, não tem jeito. E do mesmo filho, do jeito mesmo que o filho biológico fala, eu quero ser seu filho, o filho adotivo também fala, pois e é. a gente segue em frente. E para você também, mesmo que você desista, não tem como você desistir da adoção, né? Pode colocar o filho de novo para adoção, mas não tem como desistir de ser mãe mais, né? Então Uhum. é irreversível para fins de herança, para tudo. O seu filho passa a compor todo o quadro jurídico, inclusive, Jurídico em termos legal, de herança. né? Tá tudo contemplado, né? Tudo legal, não tem questionamento nenhum nisso, não há nenhum questionamento, a família não pode questionar, né? No caso de você ter outros filhos, se Sim. você tiver filhos biológicos, Uhum. ou algum parente, alguma coisa, questionar em termos de herança, isso não é possível. Não Né? tem O mais nem. filho, Por isso, gente. não há margem para esse tipo de discussão, entendeu? Gente. Então, Muito, muito bacana e muito esclarecedor, Marisa. Olha como eu tô, assim, tô feliz mesmo, sabe? De estar ouvindo isso tudo e de estar reorganizando internamente memórias minhas, né? Em termos desse da memória maior coletiva, enfim. E tendo essa percepção sim, tem um lado que é o da lei, o do jurídico, como você colocou, a burocracia que é necessária, porque a gente já fala, ai, a burocracia, aquela coisa, vai vir, vai, volta, dá uma angústia até, mas da maneira como você colocou, a clareza que você colocou e a assertividade, dá para a gente entender que é sim um processo, esse processo ele tem uma razão de ser, não é nada abusivo, exagerado, é o que precisa. Né? Então, isso é um fato que foi esclarecedor, sim. Porque na minha imaginação também era um negócio assim, né? Ah, estou aqui há 1000 anos tentando, não estou conseguindo, enfim. Mas não, é, você, né? essa fala de estou aqui há 1000 anos tentando, geralmente a gente escuta de quem está querendo adotar bebê. Bebê. Pois Bebê, é. tá? Porque Faz. quanto mais aberto você for para a adoção, quanto mais você expandir os critérios, se por exemplo você coloca no formulário que você preenche, que você aceita criança acima de 3 anos, que você aceita crianças negras, que você aceita crianças com deficiência, Sim. quanto mais você vai ampliando Uhum. esse leque Flexibilidade. de possibilidades, mais rápido é o processo de adoção. Agora, Sim. quando você entra para adotar bebezinho, aí esse processo é mais lento, né? Porque
não é tão fácil adotar bebezinho, porque não tem tantos bebezinhos na fila já para adoção. Em compensação, a gente ainda tem no Brasil muitos adolescentes e pré-adolescentes e não bate, não bate. O número de pessoas habilitadas para adoção não bate com o número de crianças disponíveis para adoção. Tem muito mais gente querendo adotar do que crianças disponíveis para adoção. Só que o problema está exatamente na adoção tardia. As crianças que estão disponíveis para adoção são as crianças que as pessoas não querem adotar. Então, elas vão ficando para trás. E quanto mais tempo demora, mais difícil fica a adoção dessa criança. Então, você vai ter aí crianças adolescentes com 14, 15 anos, com pouquíssimas, raras chances de adoção, porque você já tem aí toda uma dificuldade nesse processo de integração mesmo da família. E aí tem todas essas questões que as pessoas ficam preocupadas com os traumas que essa pessoa traz, enfim. Então, esses números não fecham por causa disso, porque você tem mais a criança, mais adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes para adoção. Legal essa pergunta. E aí você tem essa divergência dos números por conta disso, entendeu? Falando dessa questão colocada aí do nome, né? Nome é algo bem importante também, né? O nome do nosso filho é muito lindo. Eu não vou falar por respeito a ele aqui, mas assim, o nome do nosso filho é muito lindo. Não fazia parte da gente, a gente não tinha necessidade. E também com a adoção tardia, eu acho que aí é que é o desafio para os pais. Você precisa respeitar também a opção da criança, né? As escolhas da criança. Se isso for um desejo da criança, mudar o nome, talvez pode, né? É possível, legalmente é possível. Legalmente é possível. No nosso caso, nosso filho não queria fazer a troca do nome e para a gente também não tinha nada nada pega nesse sentido, né? Não tinha nenhum problema. Então a gente só alterou o sobrenome, né? Para colocar o nosso sobrenome no lugar do nome dos sobrenomes dos pais biológicos, né? Então, mais uma palavra de honra aqui. Primeiro foi amor, a outra foi cuidado, e agora a gente tem um respeito muito maior. Claro que respeito já rolou aqui na conversa, mas é muito importante a gente ir pontuando, né? Olha, pessoal, fiz adoção sem mimimi. Isso mesmo, adoção sem mimimi. Aí é isso, vamos manter os nomes e mudar o sobrenome. Exatamente. Por 8 e 9 anos. Com uma criança com 8 e 9 anos, né, as filhas com 8 e 9 anos, elas já sabem se elas gostam ou não do nome. Imagina com 9 anos você tendo um nome, daqui a pouco troca seu nome, sabe? Assim, é bem confuso, né? E não troca porque você quis, troca porque alguém adulto disse que queria, sim. Então, eu acho que, assim, para os pais, eu acho que tem esse processo de ouvir as crianças. Quando é bebezinho, você não precisa, você vai lá e coloca o nome que você quiser. Mas quando você adota uma criança mais velha, você precisa ouvi-la. E aí é que o bicho pega, porque nem sempre os pais querem ouvir os filhos. Né? Então, a gente tem que aprender a ouvir, tem que aprender a acolher, entender, né? Ver como é que fica. Eles já mudaram, pois somos de São Paulo e elas eram do Acre. Olha, legal. Eu vi alguns processos de adoção durante o processo que a gente estava fazendo a adoção do nosso filho. Eu vi alguns processos de pessoas de outros estados e tudo. Que bom, né? Que respeitar a história das crianças é um ato de amor também. Exatamente. História de vida, como eu falei ainda há pouco, história é sagrada. Né? Você vem nesse mundo com um sagrado exponencial dentro para esse desenvolvimento. Então, as raízes dessa grande árvore, ela precisa, né, estar ali e ter um momento de expansão. Né, e é muito importante essa história, porque já diz, né, o ditado africano, se você não sabe de onde você vem, como você vai saber para onde vai? Né? Eu sou só o meio do caminho da vida do meu filho. Né? Ele tem um lugar de origem. Esse lugar não sou eu, mas ele tem um lugar de origem. Eu preciso honrar isso, preciso respeitar isso. Ele sabe de tudo, ele sabe de todo o processo, ele sabe que quando ele completar 18 anos, ele inclusive pode ter acesso ao processo jurídico, né? A todo o processo que está na vara da infância, fica arquivado, e quando ele tiver 18 anos, ele pode requerer acesso para ler todo o processo, não tem problema nenhum. Ele tem todo o direito de saber de tudo, né, da melhor forma. É claro que quando a gente vai conversar com a criança, a gente tem os cuidados
cuidados necessários, usa as palavras mais simples, tenta falar numa linguagem que a criança Que a pessoa compreenda. entenda isso, né? E, assim, isso não vai se encerrar na primeira semana da adoção. Vai passar a vida inteira conversando sobre esse assunto. Então, volta e meia vem uma memória, uma lembrança. Às vezes você faz um passeio e aquele passeio desperta na criança uma Remete, né? memória. Você fala, eu já fiz isso. Aí você fala, como você já fez? Eu nunca te trouxe aqui. Não, mas eu vim, né? E aí você tem que... e como foi? Como foi viver isso de novo? Como foi para você? Então, é olhar para essa história com respeito, né? Porque ele não é um saco vazio, né? Não é tem uma história, né? Tem sim, Quando tem conteúdo chega. riquíssimo ali, com habilidades, com capacidades, já com uma estrutura, sim, com essa história que já teve início, enfim. O pessoal da adoção está dizendo que assim, elas têm uma história e pouco relatam. É triste, mas respeitamos. Eu não sei há quanto tempo vocês já estão com elas, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: tenha calma, tenha paciência, porque aos pouquinhos eles vão soltando, né? E assim, é o velho ditado comer pelas beiradas, sabe? Assim, você vai ouvindo uma coisa aqui, aí você escuta uma coisa ali, aí você conecta, aí você faz uma pergunta melhor formulada, né? Então tal coisa assim, com tal coisa assim. 2 meses? Nossa, tá muito recém-nascido. Eu acho importante isso, Marisa, porque de peça em peça você vai montar esse grande quebra-cabeça nesse sentido, mas formar o quadro maior, né? Exatamente. E ter mais acesso. E isso passa pela confiança também, né? Porque dependendo do que seja perguntado e como seja perguntado, talvez a criança se retrai um pouco e não queira, talvez doa, talvez a memória que venha não é a melhor de todas. Então, é todo esse preparo, como você falou, vai pelas beiradas mesmo. Vai devagar. 2 meses é muito recente. 2 meses é muito recente. Olha, assim, com quase 1 ano, ele ainda falava em voltar. Ele chegou a dizer, eu quero ir embora, eu quero voltar para o meu abrigo. Então, assim, é um processo de você... Porque a criança na adoção tardia, ela vai tentar testar você, como os filhos biológicos fazem na adolescência, né? Com certeza. E na infância. E que mãe nunca escutou de um filho que quero sumir, quero ir embora, que atire a primeira pedra, porque olha, eu escuto. Tipo isso, assim, vou voltar, vou morar com a minha avó, né? Então, assim, faz parte desse processo de afirmação, de conseguir entender que você está ali realmente assumindo aquele papel de pai e mãe dessa criança. Então, é todo esse processo. Então, 2 meses é pouco tempo ainda, vai devagar, tenha paciência, respira fundo em alguns momentos, respira 33 vezes. Pois né? Respira muito, porque em vários momentos você vai falar, meu Deus do céu. Mas é parte do processo, como qualquer outro filho, como qualquer outra família. Então, eu acho que isso é fundamental. Né? Então, não criar uma fantasia, sabe? De tipo, que vai ser tudo perfeito. Não, é filho como qualquer outro, vem com as suas questões, como qualquer outro filho, vai te desafiar em vários momentos, como qualquer filho, como você já fez com seus pais. Então, exatamente, eu ia falar isso agora, porque a gente está falando assim que a criança com a gente Brasil, mas e a gente? O que a gente já fez também, né? O que ativa na gente dessa memória que um dia eu tive essa idade, um dia eu já passei por XYZ. O que eu fiz? Qual foi meu temperamento nisso, né? Exatamente. Enfim. Eu só quero dar uma dica para o pessoal aí que está falando da adoção. Eu acho que filmes ajudam muito, tá? A ajudar a facilitar essas conversas mais sensíveis. Então, eu lembro de um filme que a gente assistiu que se chama Minha Vida de Abobrinha. É uma animação. E essa animação foi muito interessante, que ela fez um movimento, assim. A gente assistiu, acho que 2 ou 3 vezes essa animação, juntos, eu e ele, e assim, na primeira vez foi ficando fechadinho, depois se abriu um pouco mais, fez um comentário ou outro, em algum momento, né, ficou emotivo, e eu fui percebendo aquilo, entendendo. Então, teve um momento que ele falou, mãe, eu sou uma abobrinha, né? E aí a gente foi conversar sobre ser o abobrinha, né? Que era ser essa criança que é acolhida por uma nova família e tal.
Então, muito linda essa animação e ela é muito sensível. Então, eu acho que filmes, né, animações ajudam muito a gente a acompanhar esse processo e tal. A gente faz indicações para quem vou fazer nosso lá no Instagram da Hemociência, a gente também trabalha com educação socioemocional de crianças, né, e adolescentes. Então, a gente indica filmes, leituras, porque isso ajuda. A arte é impressionante. A arte salva vidas, Concordo salva famílias, plenamente. entendeu? Então a arte salva famílias, porque a arte nos ajuda muito a fazer essa conexão, né? A promover essa conexão. Sim, porque O medo da morte é impressionante. O medo da morte é real, é muito comum, né? Esse medo da morte, porque são crianças que já passaram por muitas mortes, né? Mortes de várias formas, Exato. mortes físicas, mas mortes de momentos também. Simbólicas mesmo, Mortes né? simbólicas. Então, assim, às vezes dificuldade para dormir no começo, às vezes ter sonhos difíceis, né? A terapia ajuda muito, muito, muito. Tanto a gente fazer a terapia, não é só a criança não, tá? Exatamente. A gente fazer terapia, o adulto o fazer adulto fazer terapia é fundamental, sabe? O casal acompanhar ali o processo terapêutico e a criança também ajuda bastante. Essa questão da arte é muito importante porque o que não é dito, o que é interdito, o que fica nas entrelinhas, sai, é expresso de uma maneira espontânea, livre. Então, é um processo facilitador, sim. É um veículo, é uma ferramenta e tanto, né? Na minha prática, enfim, eu sou arte-terapeuta junguiana, né? Com formação antroposófica também. E eu vejo o quanto, quando a fala realmente não sai, quando a expressão artística vem. E a narrativa também, toda uma escrita criativa. Claro, a gente faz uma dosagem, né? Uma criança de um jeito, com um adolescente de outro, com adulto que tem uma adequação, obviamente, mas o quanto é importante você trazer toda essa cor para um processo que está num cinza, às vezes. Então, quando você traz essa expressão, facilita e há um enxergar diferenciado. E há um acesso aqui que sai desse cognitivo, dessa coisa, né, mais do pensar, passa para esse grande sentir. E a gente fala, você falou lá no início da live a questão da dúvida do coração, né? Se é mãe de coração, sei que. O coração é um órgão tão importante que para a gente é um órgão também do pensamento, é desse conhecimento. E o coração, para você ter ideia, é o único órgão da gente que não desenvolve câncer. Já parou para pensar na grandeza disso? Não tem câncer de coração. Não há. Olha. Acontece de tudo. Ele fica obstruído, ele fica machucado, ele fica sem ritmo. Agora, ele não tem. Por quê? Porque ele é tão nobre, no sentido real e no sentido simbólico, metafórico, que é toda uma questão de uma grande abertura, né? De canais outros, né? E como é importante a gente ter essa noção. A gente está com pouquinhos minutos aqui, mas ai, que tô assim. Deixa eu só responder essa questão aqui, que eu acho importante. Essa coisa que começou a falar, eu te amo, tem 2 semanas, né? Sim. Nosso filho demorou um tempão para chamar a gente de pai e mãe, né? Demora chamar de pai e mãe. Imagina, você entrar na vida de uma pessoa, 2 estranhos. Demora um tempo, demora a dizer eu te amo, né? A gente fica nas nossas ansiedades ali querendo isso, né? Querendo resolver nossas questões, as nossas carências, e aí a gente fica querendo que a criança faça esse movimento, né? Mas é você que tem que fazer esse movimento, encher a criança de carinho, de afeto, dentro do possível. E essa questão da confiança, eu acho que assim, toda criança que sofre, né, algum tipo de abandono, ela vai demorar muito a desenvolver confiança no outro. E esse é um processo que não interessa se você adotou bebê ou se você adotou mais velho, porque o processo está ali, né, está impregnado. Né? Ela foi, de alguma forma, abandonada, ou, enfim, por alguma razão, não importa qual a causa,
mas ela vai trazer essa dificuldade de confiar muito forte. E é você que tem que estar atento a isso. Exato. E não ficar querendo resolver suas carências, vai para terapia, procura daí, sabe? Vai resolver suas carências na terapia, não coloca sobre as crianças as suas carências. Não passa. Vai resolver suas Você questões. Então, Marisa, falando um pouquinho do que eu ia até perguntar, que é a criação dos vínculos afetivos, mas esse afetivo que eu falo do dia a dia mesmo, né? Do ô mãe, não sei o quê, ou então... Aqui em casa a gente tem, assim, umas brincadeiras, dependendo da intensidade do ô mãe, ou do mãe, aí o problema vai tomando dimensões outras, né? mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Depois que encaixa, é a mesma coisa. O começo é um pouco diferente, porque no começo ele me chamava de Mãe Marisa, aí a gente ria muito, a gente falava assim, eu vou ali, vou botar um jogo de carta para você, vou jogar uns búzios e tal, aí a gente brincava com ele não entendia, ele ficava assim meio... Né? Aí a gente foi explicar para ele qual era, o que era, significava, né, esse tratamento, tudo, até que ele foi tirando o Marisa e ficou só mãe, né? Então leva um tempo para esse processo. E que palavra poderosa, né? E faz parte, assim, esse amor, eu acho que, assim, queria só para fechar mesmo, que a gente pudesse olhar o amor como virtude. E aí a gente escolhe amar, né? Eu disse isso para ele, eu escolhi te amar. E por escolher te amar, eu vou tentar fazer o meu melhor para superar esses desafios que a gente tem pela frente. Então, assim, a escolha de amar. A gente vive num tempo em que as pessoas estão jogando fora muito rápido as coisas. Sim, tudo ficou efêmero, tudo ficou descartável. Então, assim, é muito importante a gente usar a virtude do amor, desenvolver a virtude do amor. Não esquecer dessa coisa romântica do amor como um sentimento, um frio na barriga, e pensar no amor como uma lida diária, né? Uma construção diária. O amor se faz na rotina, no dia a dia. O amor não é uma coisa de momento, sabe? No carinho, na bênção. E no mimo, eu falo no mimo, porque é aquilo, sabe? Você tá ali, você pode levar uma coisinha, você pode tentar, oi, tá tudo bem, precisa de mim, fazer um afago. São construções diárias e que hoje, com esse mundo enlouquecido, parece que ficou meio que jogado assim e perdido. É redescobrir a potência disso e praticar. Porque não é daqui para fora, nem praticar. Aqui pensamento. É colocar a mão na massa. Porque é tão bonitinho, né? Assim, não, claro, que eu amo, eu amo. Cadê? Cadê o conteúdo? Cadê o recheio? Cadê, sabe, aquela coisa mesmo de consistência, de tocar aqui, tô viva, tô aqui para isso, escolhi uma missão, tem um fio vermelho aqui, né? E essa grandeza, sabe, Marisa, essa maternidade como você descreveu, gente, realmente não tem nada dica de nada de diferente. É mãe, sim. A maternagem é isso, sim. E do mesmo jeito que você faz pedacinho por pedacinho, é assim com os filhos e é a nossa construção. E esse é o melhor de tudo. Nós somos seres em construção e nossos caminhos também estão nessa construção. E que o amor, como você colocou como grande virtude, seja o grande lema que a gente carrega, né? Junto com a ética que eu falei antes, essa coisa toda, e todos os outros processos que venham a contribuir, colaborar, agregar valor a isso tudo. E que não vai ser Doriana, sabe aquela propaganda da família Ford? Não vai. Doriana nem pratica para ter margarina, então já começa por aí que já começou errado. Enfim. Sejamos honestos, somos família, como qualquer outra família. Temos que dá nossos defeito, desafios, nossos percalços e faz parte. Exato. Dá defeito e não dá para tapar o sol com a peneira. E é assim. E que bom que dê defeito. Porque aí você pode fazer todo um ticum, aí, né? Todo um reparo, né? Nas questões. Ensinar isso, né? Que a partir dos desafios e obstáculos a gente desenvolve aprendizado e gera potência. Se eu tomo para a minha vida isso como um lema, que todos os desafios podem gerar, né, potência, eu paro de reclamar. E paro de colocar a culpa no outro. Exato.
Exatamente. E essa noção de que eu faço parte desse sistema, eu colaboro com esse sistema e somos todos um. Esse Exatamente. grande um que dá para ser bem fortificado com tudo isso, né? Perfeito. Ai, Marisa, olha, eu tô assim muito, muito feliz. Um Eu assunto que eu também, muito feliz. desconhecia totalmente. Eu realmente aprendi muito. Gratidão pela Eu partilha, que gratidão pela agradeço. Eu que fala. agradeço poder compartilhar sobre esse assunto. Eu poderia falar aqui sobre 1000 teorias, mas eu achei que falar sobre a vida nua e crua, a vida real, era mais interessante de repente. Isso, fantástico. Gratidão, gratidão a Obrigada todos que também, nos obrigada. acompanharam, né, aqui e todos que vão também nos assistir posteriormente. Isso. Eu agradeço também a quem tentou tanto junto com a gente na quinta-feira, que hoje pôde Uhum. também. Enfim, essa live realmente foi assim um divisor de águas para mim em termos meu, sabe? Eu mãe também, né? Muito Porque obrigada. desperta tanta coisa, né? E do que mais, o que mais a gente está aqui para fazer, realizar, e que às vezes a gente não está É, atento o suficiente. E exatamente. lembrar desse grande amor como virtude. Isso É mesmo. isso. Amor como virtude. Gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. Quem quiser me seguir lá, tem tanto o arroba Hemociência, que é o da empresa que a gente trabalha com educação socioemocional, e o arroba Escola Marite, que é onde a gente Isso. trabalha com a formação de terapeutas. Um beijo, Isso. Aldair. Chega lá. Muito obrigada, meu amor. Um Obrigada. beijo Foi também ótimo. para você, gratidão e para todos aqui, gente. Uma Então, um ótima noite para abraço. todos. Tchau. Tchau, tchau.